salve, salve, beleza? Olá, eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Chega junto lá no cantinho da tela, aquele retângulozinho pequenininho, senta o dedo, te inscreve. A nossa meta é chegar a 30 mil inscritos. Tamo junto, rapaziada. Beleza, gente, vamos falar da vitória 2-0 do Internacional sobre o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Vitória que mantém o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro e não tira o Inter desta condição com um complemento desta sexta rodada. Internacional que foi superior ao Botafogo, é superior e provou a superioridade dentro de campo. Mas tem algumas situações que eu acho que a gente vai ter que abordar aqui nesse comentário e por isso eu abro a possibilidade sempre da tua observação aqui embaixo após cada vídeo, porque ela é super importante, a gente pode trocar uma ideia e eu também entender aquilo que vocês pensam em relação aos assuntos que são destacados aqui no canal. O Inter venceu num jogo em que mais uma vez nós tivemos dois tempos distintos. O Inter muito bem no primeiro tempo, com mais posse de bola, e vocês sabem a minha opinião em relação a este ponto. Eu acho que não é só a posse de bola, eu acho que é algo que completa uma informação que eu entendo que é muito mais importante, porque eu defino que futebol, naquilo que eu penso, futebol é efetividade, então tudo passa pelo número de oportunidades. O Inter teve mais finalizações do que o Botafogo no primeiro tempo. Acho que terminou com 6, o Botafogo teve 2 ou 3. Ou seja, o Inter chegou mais, agrediu mais, finalizou mais do que o Botafogo. Mas como foi um jogo de 2 tempos distintos, analisando os números da partida no seu final, o Inter finalizou 7 vezes e o Botafogo 6. Uma finalização de diferença. Por quê? Porque o Internacional, que foi bem no primeiro tempo, poderia inclusive ter definido o jogo com um placar maior, poderia tranquilamente os 45 minutos iniciais serem encerrados com uma vitória de 3-0 do Internacional, mas o 2-0 e a atuação do Inter no primeiro tempo deu uma tranquilidade maior a este mesmo Internacional do segundo tempo. Visivelmente um time com mudança de postura, querendo administrar muito mais o resultado. Acabou correndo um ou outro risco, né? O primeiro gol do Botafogo no primeiro tempo foi bem anulado, o segundo eu acho que não, né? Mas é uma questão que se discute. Mas isso trouxe ao Inter uma situação de administrar o jogo no segundo tempo. E aí, claro, o Botafogo chegou um pouco mais, por isso que terminou essa diferença pequena de uma finalização só no comparativo com o primeiro tempo nos números totais no jogo. O Botafogo chegou, mas também não foi tão perigoso assim. O Inter foi mais competente nesse aspecto, porque é melhor. As peças do meio-campo do Inter funcionaram bem, principalmente no primeiro tempo, no que se refere a Thiago Galhardo, a presença do D'Alessandro, Edenilson, Patrick, né? O Bosquilha foi bem, depois deu uma queda, outros jogadores também passaram por isso pela atuação irregular do Inter. E aí, com o jogo administrado, isso pode ser também uma condição física ou até mesmo algo que é do psicológico do jogador. Tá tranquilo o jogo, vamos segurar um pouco mais a onda. Ou então um pedido do treinador. Enfim, mas aí entrou o Musto. E com a entrada do Musto, voltou de novo aquele bombardeio em cima do técnico do Internacional. E por que o Musto entrou? Para segurar o jogo. Eu não sei se esta é uma forma, de repente, do técnico Eduardo Cudê fazer com que, primeiro, o torcedor do Inter entenda de uma vez por todas aquilo que ele pensa, pelo que ele tem para trabalhar. Segundo, mostrar para a direção do Internacional que ele, Eduardo Cudê, está fazendo o máximo que pode e com as peças que tem, só resta se portar desta forma. Eu não sei o que pensa o técnico do Internacional, mas o que é claro é o seguinte: o Inter constrói o resultado e passa a administrar, a optar por marcar mais do que propriamente atacar. Se bem que entrou o Marcos Guilherme, mas como entra o Musto no jogo, aí se esquece tudo, é o alvo, o volante do Inter e também a atitude do técnico em utilizar o argentino na partida. E aí, claro, vi algumas críticas, né, de um Internacional que foi bem diferente, mas que, repito, termina a rodada como líder. E, convenhamos, sem perder esta condição na rodada atual do Campeonato Brasileiro. Isso significa que está tudo certo, que o trabalho do técnico do Inter é espetacular? Não, não está tudo certo. O trabalho do técnico do Inter não é espetacular, mas a campanha é, e
me fez entender mais uma vez hoje, maior do que as atuações do Inter. Eu não estou querendo dizer aqui, e daqui a pouco ser incoerente, ao considerar que o Internacional não foi bem. Não, o Inter fez valer a superioridade dele em relação ao Botafogo, mas ele não consegue ser um time regular nas atuações, jogo a jogo, ou até mesmo mostrar esta regularidade na mesma partida. 2 jogos de 45 minutos, atuações diferentes do Internacional. Por que é assim? Porque ainda falta mais qualidade. O Inter perdeu uma série de atacantes, agora com Abel Hernandes aí, vamos ver se a coisa consegue tomar um rumo melhor. O Inter ainda no mercado, aliás, né, se observou o Pedro Raul hoje, dificilmente vai contratar, né, porque era um jogador que também estaria nos planos do Inter. A atuação dele, de fato, não foi boa, centroavante do Botafogo. Mas voltando ao Internacional, portanto, eu insisto, defendo que os números do Inter são melhores do que o desempenho do time dentro de campo. Culpa do Kudê? Isso? É possível jogar mais? Será? Eu tenho a minha opinião, ela é bem clara. Eu acho que se vier uma melhora, ela é uma melhora que não será tão significativa assim. Mas eu quero saber a tua opinião. O que tu pensas a respeito do trabalho do técnico Eduardo Kudê? Concorda com a escalação dele, com aquilo que ele vem utilizando para montar o time do Internacional? Ou, de repente, você não concorda com a minha opinião, defende que o trabalho do treinador é excelente, ou acha que o trabalho do treinador não é bom? Eu quero saber o que você pensa. Deixa o teu comentário aqui embaixo. E eu lembro que todas as segundas, 21h, programa Raio X ao vivo, com muitos bastidores, histórias do rádio, tem situações engraçadas e, claro, a tua participação. Segundas, 21h. Beleza, gente? Fui!